Próxima questão é a questão 17, que diz o seguinte: uma entidade contabilizou os seguintes fatos no ano de X1. Venda de estoque cujo valor contábil era de 100 e por 300 mil. Pagamento de 100 mil a fornecedores pelo estoque adquirido. Reconhecimento e pagamento de despesa de salário no valor de 48. Venda à vista de ativo imobilizado cujo valor contábil era de 20 por 35. Recebimento de 42 mil a título de empréstimo bancário. Assinale o valor do fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais contabilizados na demonstração dos fluxos de caixa da entidade. Pessoal, essa questão aqui é uma questão que trata da DFC, questão certa aí que nós falamos que estaria na prova, né? Nós falamos lá, olha, DFC é certeza que vai estar na prova. E olha ela aí, e essa questão aí eu assim, falo para vocês que eu achei ela tranquila, foi uma questão considerada fácil, tá? Pessoal, olha só, para você fazer uma questão de DFC, é necessário que você compreenda o que é um método, o que é um fluxo das atividades operacionais e o que é fluxo das atividades de investimento e o que eu vou colocar no fluxo das atividades de financiamento. E para facilitar o seu entendimento, eu trouxe aqui um esqueminha, que é a reclassificação da DFC dentro do balanço patrimonial. E a primeira coisa, quando nós falamos de demonstração do fluxo de caixa, nós vamos trabalhar com qual a conta? A conta caixa. Então é como se eu fosse aqui no ativo, tirasse essa conta caixa aqui e deixasse ela no cantinho. Caixa e equivalente de caixas. E aí, quando nós estamos trabalhando com a DFC, primeira coisa que você vai lembrar que ela segue qual o regime? Isso mesmo, o regime de caixa, tá? Porque as demais demonstrações contábeis, elas seguem o regime de competência, mas a demonstração do fluxo de caixa, ela vai se preocupar com o quê? Com os recebimentos e os pagamentos. Ela não está preocupada ali com a receita, ela quer saber o que recebeu, de fato recebeu e o que de fato pagou. E quando eu vou tentar aqui te explicar a forma mais fácil que tem aí para você nunca mais errar o que é que faz parte do fluxo operacional de investimento e de financiamento. Então veja, eu tenho balanço patrimonial e aqui eu tenho ativo circulante e passivo circulante. Então eu posso dizer, em regra, que todas as contas do ativo circulante e todas as contas aqui, ó, do passivo circulante, elas pertencem, fazem parte do fluxo das atividades operacionais. Então, os dois aqui faz parte do fluxo das atividades operacionais, tá? Em regra. E aí nós temos o ativo não circulante. E aí tudo que está aqui no balanço patrimonial que faz parte do ativo não circulante, você vai classificar como fluxo das atividades de investimento. E já o que está no passivo não circulante e no patrimônio líquido, essa parte de baixo aqui do passivo, você vai classificar como fluxo das atividades de financiamento. A regra é essa, mas nós temos algumas exceções. Por exemplo, no fluxo das atividades operacionais, nós temos lá as chamadas aplicações de curto prazo. Então, todas as aplicações de curto prazo, ainda que elas estão classificadas no ativo circulante, nós vamos considerar essas aplicações como pertencente ao fluxo das atividades de investimento. O mesmo acontece com a conta empréstimo. Então, apareceu um empréstimo na prova para você, seja empréstimo no curto ou no longo prazo, você sempre vai classificar todos os empréstimos na conta de financiamento. Já os dividendos também, tá? Eu tenho lá dividendos a pagar que fica no passivo circulante. Ah, beleza, é passivo circulante, então é operacional? Não, se for dividendos ou empréstimo, ainda que esteja no passivo circulante, você vai classificar no fluxo das atividades de financiamento.
E o que ocorre aqui no investimento, nós temos uma exceção. Qual é? Contas a pagar ou a receber, duplicatas a receber, clientes a receber. Então, você entende que esse a receber, essas contas a receber, elas são o que? Valores de vendas realizado pelas atividades operacionais. Então, eu vou pegar, e ainda que ela esteja aqui classificado no realizável a longo prazo dentro do não circulante, você vai classificar isso como atividade operacional. E já no fluxo das atividades de financiamento, nós temos o caso dos lucros. Os lucros você vai classificar como atividade operacional. Então, agora eu acho que ficou bem tranquilo aí para você fazer a classificação. E o que nós falamos sempre lá para os nossos alunos? Olha para a conta e classifica, tá? Porque depois, no dia da prova, de tanto você fazer questões, treinar, fazer simulados, no dia da prova você vai bater o olho e não vai precisar ficar classificando igual nós vamos fazer aqui. Mas nós vamos fazer classificando para que vocês possam treinar. Então vamos lá, pessoal. O primeiro, ele me deu a informação que foi venda à vista de estoque. Pessoal, estoque fica em qual grupo dentro do balanço patrimonial? Ah, professora, estoque, ele fica lá dentro do ativo circulante. Se estoque está dentro do ativo circulante, então isso daqui vai ser fluxo das atividades operacionais. E qual o valor que eu vou colocar? O 100 mil ou 300, pessoal? 300 é o valor que ele vendeu, tá? Porque o valor contábil é o valor que ele está registrado dentro do balanço. Então, é o CMV, esse 100 mil. Aí, depois, ele tem pagamento de 100 mil a fornecedores. Pessoal, fornecedor é passivo circulante. Se é passivo circulante, nós falamos que é o que? Fluxo das atividades operacionais. Aí ele tem aqui reconhecimento. Reconhecimento é quando eu reconheço e coloco uma obrigação lá no passivo. E eu coloquei essa obrigação no passivo. Qual foi a obrigação? Salários a pagar. Mas coloquei lá e efetuei o pagamento. Salários a pagar é passivo circulante. Se é passivo circulante, é fluxo das atividades operacionais. Tá vendo como ficou fácil aí para você classificar? Agora, olha só, eu tenho aqui a venda à vista de um ativo imobilizado. Pessoal, ativo imobilizado, ele fica onde? Fica lá no ativo não circulante. Se é um ativo não circulante, eu vou colocar aonde? Fluxo das atividades de investimento. Depois nós temos o recebimento de empréstimo bancário. Lembra do que nós falamos? Empréstimo bancário, seja curto ou longo prazo, independentemente, vai ser fluxo das atividades de financiamento. Então, qualquer tipo de empréstimo que está classificado dentro do passivo, porque não é empréstimo concedido, é empréstimo que é adquirido. Adquirir um empréstimo ali é passivo. Então, o empréstimo no passivo vai ser fluxo das atividades de financiamento, independente se está no curto ou no longo prazo. Pessoal, agora que ficou fácil aí, qual vai ser aí o fluxo das atividades operacionais? Na prova eu só venho com a calculadora e somo, mas nós vamos colocar aqui, ó. Eu tenho aumentando caixa à venda no valor de 300 mil. Eu tenho menos o pagamento de fornecedor, ó. Fornecedor no valor de 100 mil, ele está pagando, né? E tem também o pagamento de salários. E os salários ali no valor de 48 mil. Fazendo o cálculo aí, ele gerou ou consumiu caixa? Ele gerou caixa de fluxo das atividades operacionais no valor de 152 mil. Gabarito, letra B.